Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, diretora comercial e marketing da Pernambuco. Estou à frente desse projeto que eu adoro trazer para vocês. É um prazer poder contribuir com informações de qualidade, relevante para a vida das pessoas de forma geral, tanto profissional como pessoal. É um prazer trazer informação qualificada aqui para esse podcast. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve no nosso canal do Podpack, tá? Às vezes a pessoa é inscrita no canal do YouTube da Pernambuco Consultora, mas nosso podcast agora tem canal próprio no YouTube. Então, se inscreve no nosso canal, ajuda o YouTube a entender que você gosta do nosso conteúdo. Dá um like, faz um comentário, sugere pessoas para a gente trazer aqui ou temas, certo? Mas, contanto que o YouTube saiba que esse conteúdo é interessante para você, tá? Então, hoje, estamos trazendo uma pessoa que já poderia ter trazido há muito tempo, que quando a gente estava fazendo pauta, né, que a gente estava fazendo a análise dos próximos episódios, meu Deus, como a gente não trouxe ainda Zé Maria antes, tá? Então, eu estou aqui com Zé Maria Miranda, diretor-geral imobiliário da Paula Miranda Exclusive, é isso? Isso. E estão atuando exatamente no mercado de luxo, não é isso, Zé Maria? Exatamente. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Ótimo, muito obrigado pelo convite, Mariana. É um prazer estar falando com você nesse bate-papo e falar com sua audiência também. A mim será muito enriquecedor. E tem uma curiosidade, viu, sobre nossa audiência. Você falou aí, eu me chamou a atenção até para dividir contigo. A gente não só tem gente do mercado imobiliário que assiste. É interessante, às vezes eu estou em evento social, restaurante, festa, até no aniversário da minha irmã, pessoas que não têm nada a ver com o mercado imobiliário assistindo. Eu disse, ótimo, né? Que a gente tá bom pra gente, que as pessoas também querem saber sobre o mercado. Bacana. Eu acho que faz parte da rotina do dia a dia, né? A questão imobiliária, imóveis em geral, seja mercado de luxo ou não, todo mundo quer saber um pouco, porque todo mundo mora em algum imóvel, ou quer saber como anda o mercado, como é que anda a valorização do bem que ele mora. É verdade. Acho que faz todo sentido. Vamos lá. Ô Zé, antes de eu entrar aqui no roteiro nosso, me diz por que você decidiu atuar nesse mercado. Você viu uma oportunidade, viu uma lacuna, né? Por que você escolheu? Eu vou montar uma energia, né? Vou dedicar energia a esse mercado de luxo. Massa a tua pergunta. E foi algo que... Bom, eu atuo no mercado já há 22 anos, né? Bom, nasci nele. Né? É verdade. A família está toda... herdou, né? Você herdou. A família está toda inserida nele. Mas nos últimos 7 anos eu tenho me dedicado unicamente a esse segmento, que é o segmento de alto padrão, né? E os 15 anos iniciais foram muito importantes ali na construção de entender um pouco do mercado, de aprender, né? Tive grandes líderes. E ao longo dessas etapas, né, desses anos, eu fui vendo que existia ali uma carência de atendimento para esse público. E a gente já atuava, nós continuamos atuando na matriz com imóveis de alto padrão e, ao mesmo tempo, não existia um atendimento específico, um atendimento mais exclusivo para esse cliente. E foi quando a gente começou, há 10 anos atrás, mais ou menos, esse projeto, para sair do papel, vamos dizer assim, levou 2 a 3 anos, que tinha aí, eu fazia a gestão de toda a parte de lançamentos da imobiliária, né? E existia esse interesse e desejo meu de empreender unicamente nesse segmento. Então, em 2017, a gente conseguiu, né, muito inspirado pelos bancos que já vinham fazendo um movimento para os segmentos de alta renda. Então, a gente tinha ali o Santander Van Gogh, o Bradesco Prime, né? O Personalité e por aí vai. Onde você tinha agências específicas e um atendimento mais específico, né, para aquele cliente que tinha ali um maior poder de compra ou de utilizar de serviços do banco, né? E uma outra grande fonte de inspiração também vem de um amigo nosso lá de São Paulo, que tem uma imobiliária muito grande lá e conhecida, que é a Coelho da Fonseca. Então, o Álvaro é um amigo da família e ele tinha criado ali um movimento chamado Private Brokers,
né, que é bem conhecido, e era uma equipe específica formada por pessoas da sociedade ou por pessoas de bom relacionamento, que eram inseridos ali naquele público que ele queria atingir, e ele fez essa equipe ser um case de sucesso dentro da imobiliária dele. Então, nos inspirou também de forma muito positiva. A gente teve algumas conversas, fui lá conhecer um pouco a estrutura e foi isso que acabou originando aí a ideia de empreender e atender esse público. E claro também que existe uma identificação muito grande com o segmento e com o público. Também, né, Zé, que quando você faz isso, você prepara o corretor específico para isso, né? Você prepara um material publicitário, material de apresentação, você prepara o roteiro, você prepara tudo. Não fica a gente insistindo em ter um corretor. Lógico que o corretor pode ser bem plural, mas é diferente, né? Quando você tem um segmento, você começa a focar naquele segmento, você começa a ter ideias para aquele segmento, preparar a equipe para aquele segmento, fazer publicidade para aquele segmento. Porque quando a gente não define, você fica né, atirando e o cliente de alto padrão vai cair, mas não é uma coisa dirigida. É viver 100% unicamente para esse segmento, para o que você escolheu. E aí faz todo sentido, né? A gente sempre entendeu que existia especialização dentro do nosso segmento. Então, assim como existe o médico que é focado na cabeça, no coração, especialista nisso, existe o advogado que é tributário, existe o advogado que é civil, trabalhista e por aí vai. Então, a gente entende que, sim, o corretor ele pode vender como um tudo, mas ele tem que ser especialista, ele tem que ser muito bom em algo, né? Então, procurar se dedicar, trabalhar, e aí, mais além ainda do que só se posicionar ou fazer a publicidade, seria o que é que eu gero de experiência de atendimento nesse cliente diferente, né? Como é que ele se sente ao ser atendido por um profissional que vai entender o momento dele, que não vai ficar ali no pé dele toda hora, que às vezes em determinadas situações ou segmentos, né, precisa ter uma venda mais panela de pressão. É uma venda muito diferente, porque é uma venda de valores, né, significativos, né? E tem que entender o momento do cliente, que às vezes ele começa ali o início da jornada de compra dele e ele só vai terminar daqui a 1 ano, 2 anos. A gente tem alguns casos assim, de passar 2 anos visitando imóveis e finalmente o cliente vem a decidir comprar o imóvel depois desse período aí sendo acompanhado. A gente conversando, eu fiquei assim, curiosa. Por um exemplo, né? A gente fala de mercado de alto padrão, mercado de luxo, mas quem é alto padrão? É o cliente ou é o produto? Né? Eu fico pensando, por exemplo, um cliente alto padrão, ele compra empreendimento que não é alto padrão. Né? Eu fico... Quem é o alto padrão? É o produto, tá, ou é o cliente? Então, ao meu ver, né, o produto ele se caracteriza, né, através de alguns itens de série, digamos assim, como alto padrão. E o cliente, hoje, ele está Bom, eu tenho um cliente que ele não gosta de rede social. Eu tenho um cliente que não está nas colunas sociais e tem muito poder aquisitivo. Então, o cliente ele é muito plural, como você falou, né? Eu acho que ele vai ter diversos posicionamentos de cada um, né? E vai ter o cliente, ele está inserido, ele pode consumir o alto padrão, mas ele pode querer ou não consumir. Então, com certeza, você conhece pessoas que têm um alto poder aquisitivo e que muitas vezes vivem abaixo daquilo que eles poderiam viver, porque ele está satisfeito com aquilo, perfil, né? Ele quer ter o dinheiro no banco, quer ter a regularidade, não quer, né, aparecer, digamos assim, ou ter exposição. E já tem aquele cliente que não, eu quero estar naquele prédio porque esse cicraninho mora lá, fulaninho, vou me conectar. Não, porque eu moro em tal prédio, eu moro em tal endereço. Então, tem diversos posicionamentos, né? Mas eu acredito que o imóvel é de alto padrão e o cliente ele se encaixa, independente da idade, né, do cliente, independente da profissão dele ou do segmento que ele atua. Ele vai ter o poder aquisitivo para adquirir aquele serviço. E o que é que define um empreendimento ou um produto? Né? A gente está falando não só empreendimento como sendo o lançamento, né? Mas um apartamento, um imóvel. O que é que define
Um imóvel de alto padrão. De alto padrão. O que é ser um empreendimento ou um imóvel de alto padrão? Não, eu acho que está muito atrelado, né? E aí essa pergunta, a gente, sempre que eu recebo ela, eu procuro explicar da forma que não é o valor, né? Não é o preço do imóvel que caracteriza ele ser alto padrão, né? Porque eu posso ter um produto antigo, num endereço muito bom, que não tem nenhuma característica que a gente vai citar agora, e ele tem um alto valor agregado, mas não quer dizer que ele seja um imóvel de alto padrão. Né? O imóvel de alto padrão, ao meu ver, ele está linkado... Não é porque ele é um valor final alto que ele é de alto padrão. Seja ele baixo ou alto... Isso, né? vamos ser bem tangível. Por exemplo, um apartamento de 4 milhões. Vamos lá. Isso. Não necessariamente ele é de alto padrão. Ele vai ter um valor agregado que é interessante para qualquer imobiliária, qualquer corretor trabalhar esse produto, desde que ele tenha potencial. Uhum. Porque quantos produtos a gente tem num dos nossos endereços mais icônicos, que é a Avenida Boa Viagem, né, que estão situados aí nessa faixa de preço, até mais, e que não tem uma área de lazer, né, que não tem um design tão bonito, né, que não tem algo, vamos dizer assim, não tem os acabamentos específicos que o segmento atua, mas ele está numa localização super desejada e ele tem, às vezes tem um tamanho desejado, e aí esse tamanho casa com o valor pretendido pelo cliente. Mas né? não necessariamente é um imóvel de alto padrão. Exatamente. Né? E quais seriam esses itens? Por exemplo, seria o lazer? Eu acho que é uma composição de itens, né? Design principalmente. Eu acho que hoje a gente vem passando por uma renovação. Né? Nós temos aí projetos de... fachada. Exatamente. Né? Se a gente pegar projetos de 15 anos atrás, a gente vai ver uma mudança significativa em termos de fachada, em termos de tecnologia implantada. Se a gente volta 15 anos atrás, 20 anos atrás, no início aí de quando eu comecei, a gente tinha produtos com caixa de ar-condicionado. Né? É verdade. Então, até 10 anos atrás ainda tinha produtos assim. Né? Hoje a gente não vê mais esse tipo de projeto, né? E eu nem acho que caberia, por quê? Como diz aí um grande mentor e amigo meu, né, do mercado luxo, que chama-se Carlos Ferreirinha, que é um craque, o paladar não retrocede. A partir da hora que a gente tem acesso a uma tecnologia, a um novo serviço, a gente quer aquilo dali para frente, para melhorar. Seja em qualquer segmento isso, seja imobiliário, automotivo, de refeição, de gastronomia, a gente quer estar sempre consumindo, né, dali para frente, para o melhor. Então, voltando, seria o design, a parte de a localização, claro, ela é primordial, mas lembrando que às vezes você desbrava algumas regiões que não tinham a localização desejada e que se torna depois. Né? Por alguma razão ela é desejada de repente, mas não era explorada. Exatamente. Alguém foi, vamos dizer assim, desbravador naquela região e acaba que é uma nova região. E aí o produto se encaixando nessas características, design, lazer, experiência do cliente. Né? Porque o lazer, antigamente, a gente tinha ali uma piscina, né? Uma quadra poliesportiva, um salão de festas, pronto. Era a área de lazer completa para todos. Né? Hoje a gente já tem uma grande evolução disso. Né? A gente vai ter espaços, esportes bar dentro de um prédio para os condôminos utilizarem, ver um jogo juntos, espaço gourmet, wine bar. E o pessoal usa? Então, vai depender muito do perfil do apartamento. Você vai ter, por exemplo, vamos dizer que seja um produto compacto. Se for um produto compacto e que existem produtos compactos de alto padrão, né, com essas características, localização, design e tal, mas porque existe o consumidor do alto padrão que ele mora só, que ele está divorciado, que ele já está idoso. E não quer comprar um apartamento de 300 ter aquelas experiências, quadrados, né? Então, a gente tem os exemplos também do Home Resort, né? Tem 2 empreendimentos que foram muito marcantes aqui no ano 2008, mais ou menos, que foram lançados e foram bem absorvidos, porque as pessoas queriam viver ali na proximidade dos serviços que eram oferecidos e com o platô, com uma série de lazer, com mais de 50 itens de lazer, né? E que eu vejo que existe sim, as pessoas utilizam. Então, imagina você eliminar o custo de uma academia, você ter a oportunidade de acordar, descer para o teu prédio oferece uma academia super equipada, como alguns dos prédios, dos edifícios que a gente trabalha possuem ou entregam, né? Então você já elimina, e aí a pessoa começa a fazer conta, né? Quanto você economiza em 10 anos de academia? Já vai estar ali no teu condomínio, né? Então, esse tipo de conta é onde vai gerando valor agregado. Eu lembro que uma vez a gente estava vendendo um produto
E o produto tinha uma mega academia de frente para o mar, na beira-mar, e muito bem equipada. E aí o cliente começou, a gente estava ali por 100 mil para a gente fechar o negócio. Na disputa. Aí eu disse, faz uma conta de 10 anos de academia seu e da sua esposa. E a gente conseguiu fechar o negócio. Claro que não foi só esse argumento, mas foi um dos argumentos utilizados. Porque o prédio oferece serviços que ele vai ter comodidade de fazer em casa, né, no próprio prédio, e elimina trânsito, deslocamento, e ao mesmo tempo ele vai estar num prédio moderno, né, com as características que a gente já falou. Então, por exemplo, a gente está falando de fachada, tecnologia, design, localização, experiências, não é? Mas conta também essa parte de acabamentos. Porque sim. Como é que eu vejo às vezes? Eu vejo empreendimentos que têm, por exemplo, um piso de mármore, sei lá, né? Balcões de algum material específico. Tá. Quando chega o cliente de alto padrão, derruba tudo, tira tudo e quer fazer personalizado, né? Isso. Eu fico pensando até que ponto, até onde vai o novo, né? Vamos botar assim, a carcaça do novo e a unidade em si. Porque termina que a unidade tem tanta opção para esse cliente de alto padrão utilizar, que é infinito, né? Isso, o céu é o limite para essa turma de trocar revestimento, mas ainda chama a atenção a parte interna para o cliente. Eu acredito que sim, tá? Vai ter produtos mais específicos, né? Principalmente quando a gente está falando de tickets aí acima de 5 milhões, né? Então esse cliente possivelmente ele vai mexer em todos os acabamentos. Então ele vai pegar a personalização. Eu acho que nos últimos anos ela vem ganhando um destaque cada vez maior e eu acredito que vai ser cada vez mais frequente, né, esse serviço utilizado aí pela Até Constru. o mercado de opções, né? Antes a gente tinha 2 lojas que vendiam revestimento, agora tem um monte. Verdade, diversas. Né? Agora a gente tinha 2 lojas que faziam balcões e granites e adjacentes. Agora tem um monte de opção, né? Acabamentos, né? Louças, metais. Eu percebo assim, né? A gente tem algumas empresas lá em São Paulo, por exemplo, que entregam lá, como a gente chama, no preto o apartamento, né? Então ele entrega sem nenhum acabamento, você vai botar todo o acabamento seu. E aí é uma cultura de mercado. Já a nossa cultura é de receber, né, o apartamento ali com os acabamentos específicos para aquele tipo de produto. Então seja um porcelanato, seja um granito, seja um balcão X ou A ou Z, né? Mas eu vejo que o cliente percebe valor em ter aquilo. Por mais que ele vá mudar e vai dizer, ó, gera um crédito disso aqui e eu pago a diferença para ter algo dentro do meu gosto, dentro do que foi ofertado pelo arquiteto dele. Então, mas quando a gente enfrenta, principalmente pense no cliente que vai comprar esse produto, por exemplo, para investimento. Então, normalmente ele não vai fazer grandes mudanças. Ele vai utilizar os acabamentos e vai ficar com aquele produto para renda ou para um filho ou para alguém ali da família, né, uma gestão de patrimônio dele. Veja, você já está nesse mercado há 7 anos, certo? O que mudou no comportamento das pessoas com relação a... se fala nisso, por exemplo, se fala muito que as pessoas não têm mais funcionária que dorme em casa, né? As pessoas estão deixando de ter carro, tendo menos carros e usando mais transporte de aplicativo. As pessoas... O que mais, meu Deus? Sim, a cozinha é agora integrada com a sala, não tem mais parede. Mas nessa turma de alto padrão, existe essa mudança também? Ou a turma ainda? Não. Tem 2 secretárias, né? Tem não sei quantos carros, tem que ter não sei quantas vagas. Eu acho que essas máximas aí do mercado, ela se aplica em outros segmentos. Aos pobres mortais, não do alto padrão. Do alto padrão, ele continua com a babá ou com a funcionária dormindo em casa. É difícil você ter um produto, né? E aí existem as camadas, né? Então, eu tenho um produto de 1 milhão e pouco que, às vezes, a pessoa não vai querer que a funcionária durma em casa. Então, tem cliente que ele acha que perde um pouco da intimidade quando a funcionária está lá, né? E já tem um cliente que não abre mão, porque na hora que não é a grande maioria desse tipo de cliente. Não, acho que a maioria, ele está preocupado com vaga de garagem. Então, por mais que a gente veja os jovens aí cada vez mais no Uber, em aplicativos, né? Sem querer dirigir, sem querer... Eu ainda percebo que existe também uma faixa grande de jovens que quer ter o carro dele, que quer ter a vaga,
né? E a mesma coisa também acontece com os imóveis. Acho que os clientes, ele quer lá ter a dependência, né? Então, às vezes tem um projeto que não tem independente do segmento que o projeto esteja inserido, seja no A, no B ou no C, mas não tem a porta de serviço. Aí ele já não gosta tanto, né? Então, depende muito do projeto e do produto, sabe? Mas eu acho que é uma necessidade para esse público, continua sendo, sim. Né? Isso, eu também acho. Eu acho que não é muito, não faz muito parte da realidade dessas pessoas, porque o conforto está diretamente ligado a esses serviços também. Por exemplo, né, o conforto da secretária, né, é uma coisa que, poxa, eu tenho condição, eu quero esse conforto, né? Isso. O conforto de ter seu próprio carro, né, de não andar cada dia num carro diferente, num aplicativo, né? Isso eu acho que não vejo no médio prazo isso mudar, não, para o mercado de alto padrão, não. Também não vejo. Eu tenho alguns amigos que são adeptos aí de andar no aplicativo e etc., mas muitos reclamam do serviço, né? Que começou de uma forma, hoje já você às vezes pega ali um carro de aplicativo e tá sujo, a pessoa não tá no dia bom, então é mau humor e entra com tudo numa curva, e sabe? Eu acho que eu já vi todo tipo de... Então, a experiência que era para ser bem legal, nem sempre é. Eu estou perguntando isso porque, às vezes, a gente tem reuniões com arquitetos, né, que os arquitetos, de forma geral, eles querem trazer o que está se moldando como uso. Mas eu acredito que existem coisas que são culturais, né? Claro. E, às vezes, tem um choque, sabe, Zé? Tem umas coisas assim... Não, porque vai botar quarto de serviço e banheiro de serviço. Não usa tantas vagas. O futuro é não ter tanta vaga, tal. Mas eu acredito que tem que ter cuidado com isso. Porque se a pessoa... A gente termina que na nossa sociedade, quanto melhor a gente vai tendo a renda, mais conforto a pessoa quer. Isso. Né? Aí não tem secretária, aí melhorou, aí vai botar uma faxineira. Daqui a pouco é o contrário, né? Quando tem a ascensão financeira, mais conforto e serviço quer. E termina que o arquiteto, às vezes, a gente tem uns embates, assim, certas... por exemplo, né? A gente estava tendo reunião sobre empreendimento, que eu considero um empreendimento de alto padrão, e como é que chega, por exemplo, um iFood, certo? No apartamento da pessoa. Porque hoje em dia os condomínios não deixam mais o entregador subir. Né? E também a pessoa não quer descer. Né? E qual é a distância? Como é que vai ser essa entrega? A distância entre uma recepção e um elevador, por onde anda... Né? Então, e aí a gente teve um embate que o arquiteto disse assim, não, mas qual é o problema? A pessoa não vai. Não, o que acontece normalmente é, bota aí, pede pro porteiro, bota no elevador e isso, pronto. Você pega no elevador, no máximo. Quando eu acho que isso também é uma coisa dos empreendimentos até de um certo tempo atrás, que às vezes os mais novos eu vejo que nem isso querem colocar. E a discussão era, a gente colocava um concierge. Certo. Né? A ideia era, vamos colocar um concierge, uma possibilidade de ter um concierge e sair com entrega, sair com a Amazon. A Amazon todo mundo compra, qualquer padrão compra. Né? Compra online, todo mundo faz. Cada vez mais a feira também é online. Né? As compras, independente da marca, mesmo seja de alto padrão, também vende online. Né? Então, a gente estava como é que é o alto padrão para receber essas demandas. Né? E eu acho que a pessoa quer chegar em casa e tá tudo lá. Tá tudo lá. Eu acho que assim, é uma discussão bem pertinente. Acho que, como você falou, pode ser um item de série aí para um produto de alto padrão e que seria um diferencial a mais. Né? Então, isso. Essa questão aí que talvez o cliente nem observe antes, mas na hora de usar ele vai. Com certeza. Talvez ele não um ponto legal para ser abordado e para ser resolvida essa dor. Isso. Né? Porque o que a gente quer ao lançar novos projetos é suprir, né,
possíveis falhas dos projetos mais antigos, né? Das dores do cliente no dia a dia, né? Eu estava um dia desse atendendo o cliente, um dos pontos importantes era onde é que o motorista ficava. Então, dá valor à sala do motorista. Né? Então, quando a gente está no mundo já de carro, de aplicativo e tal, mas as pessoas às vezes estão com a vida tão corrida. Sala de motorista, mas tem que ter. Tá com a vida tão corrida que os filhos têm as rotinas deles e precisam ser cumpridas. E se você for cumprir, você também não vai trabalhar com afinco na sua profissão. Então, e é mais barato ter um motorista. Exato. Né? E mais seguro, desde que seja uma pessoa de confiança, que é o que acontece, né? É mais seguro do que você vê um adolescente, às vezes, de X anos, está num Uber sozinho, por mais que seja compartilhado, está exposto a algum tipo de... Né? Então, assim... Com certeza é melhor ter um motorista, mas sai até mais seguro e mais barato. E você percebe que esse mercado, ele está crescendo, certo? Ou ele está... girando entre si. Por um exemplo, as pessoas estão ascendendo socialmente, né? Tendo ascensão econômica e circula, ou existe um crescimento, né? Existe... como é que tu enxerga? Assim, teus clientes mudam muito, você percebe isso. Uma vez, eu observo muito, sabe, Zé Maria? Restaurante. Observo muito. Antes você conhecia todo mundo, hoje, né? Não, eu acho isso bom. Também. Sério, né? Eu gosto muito de ir lá, por exemplo, no Black Angus. Certo. E o Black Angus sempre foi um lugar que a gente sempre frequentou, minha família e tal. E as últimas vezes que eu fui lá, eu cumprimentava todo mundo, saía na mesa falando. Umas 2 últimas vezes que eu fui lá, eu disse, opa, não falei mais com ninguém, né? E o dinheiro mudando de mão. Circulando. O dinheiro circulando. Isso positivo. É fantástico. Positivo. Né? Isso é positivo. Enquanto você tem o dinheiro num grupo muito restrito, né? A cidade, o estado, o país está estagnado. Mas chega a ser estranho, né? A gente ir para lugares assim e dizer, meu Deus, eu não conheço uma pessoa desse restaurante. Né? Principalmente assim, lugares que eu frequentava. E aí você sente isso, que também, existe uma movimentação. Recife, na realidade, a gente sempre falou que se você não conhece a pessoa específica, você vai conhecer alguém que conhece ela, né? Então, todo mundo se conhece. Mas a gente percebe, sim, isso, né? Não só nesse exemplo que você deu, mas, inclusive, também adquirindo imóveis, não só 1, 2, 3, né? O dinheiro não tem mais idade, que antes era, não, meu persona ideal é aquele cliente que já está ali mais estabilizado, 40 anos, 45, 50 anos. E o alto padrão, né? E o alto padrão, né? Hoje não, hoje um jovem pode ter montado uma startup, uma fintech e está ali muito bem financeiramente e vai ser o teu cliente ideal. E ao mesmo tempo, tem um cliente tradicional, que é aquele senhor de idade que já está resolvido, está com dinheiro. Então você vai se comunicar com diversas personas diferentes. Né? Então, a gente percebe sim que é um mercado que está crescendo e vai crescer, ao meu ver, cada vez mais, tá? Porque é o que eu estava dizendo, as pessoas querem vivenciar essas experiências. Ao meu ver, né, principalmente para mim que trabalhei desde o Minha Casa Minha Vida até o Alto Padrão, quando iniciei minha trajetória, a gente percebeu o quê? Que se a gente perceber, o Minha Casa Minha Vida, ele hoje tem todos os itens de série que vai ter num produto de luxo, só que vai estar em outra localização. Né? Vai estar lá em São Lourenço, Paulista, Camaragibe, que é onde a gente tem território, né? Espaço para desenvolver esse tipo de projeto. Mas você vai ver lá, quadra poliesportiva, academia, piscina. E antes, quando a gente pega 15, 20 anos atrás... A nomenclatura vai ter, né? Você tinha 15, 20 anos atrás... Elevador... Era só as torres, T mais 3, sem elevador, né? E massa corrida ali, sem nenhum tipo de acabamento diferente. E a gente vê hoje o produto... Já tem varanda. Aí varanda gourmet começa a vir daqui a um pouco, né? Aí porcelanato já no piso, porque as pessoas querem experienciar vamos dizer assim, o que as classes mais elevadas já estão experienciando. Isso em toda a cadeia, seja ela no segmento de moradia, no segmento automotivo, você está ali num carro 1.0, você já passa a desejar, às vezes, um carro 1.6 ou um carro sedã, né? E aí ele vai crescendo, que é justamente aquele negócio, o paladar não retrocede, né? Então, e isso vai ser geral, ao meu ver, né? Então,
As pessoas que estão na classe D querem vencer a experiência da C, quem está na C na B na A e por aí vai. Seja na gastronomia, seja na hotelaria, seja no segmento de moradia e em todos os outros. É como eu enxergo. E aí o que a gente percebe é o dinheiro circulando mais, né? Por mais que a gente tenha... nossa economia esteja, vamos dizer assim, caminhando de lado um pouco, o mercado imobiliário é sempre muito forte. Né? Parece uma dicotomia danada, né? A gente vê tanta coisa assim na mídia e nos jornais, a coisa da economia meio emperrada e, por outro lado, a turma adquirindo. Né? Mercado imobiliário super ativo, e eu acho que isso vai muito do senso de não perder a oportunidade do cliente, porque a gente está vendo nos últimos 10 anos, uma valorização expressiva dos ativos imobiliários, né? Então, eu acho muito legal. Alguém falando, feito eu estou falando, presta atenção que cada vez está ficando mais caro. Pois é, eu acho que você fez no evento lá da Pernambuco, você fez um comparativo de produtos que eu participei na época como corretor. Se a gente pegar, você falou do Baias, eu acho, o Baias Prince. Pega um Felicitar Prince. Quanto era vendido na época, quanto vale hoje, né? Então, acho que isso é uma tendência, ao meu ver, nesses 22 anos que eu estou no mercado, eu nunca vi o mercado regredir. Ele só vai valorizando, subindo, porque vão surgindo novos produtos, trazendo novas experiências, novo design, e vão cobrar mais caro por isso, porque a construção... Aí termina que puxa tudo, e aí né? puxa tudo. O mercado terceiros, que a gente chama, é o mercado remanescente daquele produto que foi lançado ali na década... numa década antes, ele vai estar também se valorizando. Então, como um todo, o mercado ele vai sempre se valorizando e trazendo essa valorização para o bolso do cliente, seja na revenda, seja na locação. Então, diversas pesquisas apontam aí com a valorização em termos de aluguel. Então, para o investidor que é rentista, que gosta da locação, faz muito sentido comprar. A gente está vendo aí terrenos, nossa cidade ela sofre muito com a escassez de terreno. Né? Então, a tendência é de que novos projetos se tornem cada vez mais valorizados, porque vai ficar cada vez mais difícil você construir em locais de crescimento nobre. Comprar um apartamento novo, né? Então termina que o que está lá começa a também se valorizar. Exatamente. Eu me lembro que há alguns anos atrás, eu sempre gosto de, quando eu viajo assim, dar uma fuçada, né, nos valores dos imóveis. E eu visitei um imóvel no Rio de Janeiro, e era no Leblon, e eu anotei, eu me lembro, porque eu acho que eu estou vendo errado, eu já tinha feito a divisão, eu já tinha dividido e tal, e tinham 2 imóveis, um do lado do outro, e um era 50 mil reais o metro quadrado, né? E eu já dividi, já multipliquei, já dividi, e eu dizendo para a pessoa que estava mostrando 50 mil reais o metro quadrado, e outro que eu visitei era 70 mil reais o metro quadrado. Eu disse, isso vai chegar a 80, eu sei, vai. Porque se a pessoa comprar, morar e depois não tiver mais, acabar, o próximo que vier vai pagar o preço que for para poder ter aquele mesmo imóvel. Pois tem um caso emblemático disso aí, mais recente, né? Uma construtora que comprou o último terreno disponível lá no Rio de Janeiro, no Leblon também, e ela vendeu agora a 100 mil reais o metro. Né? Eu vi esse projeto. E um prédio baixo. São 6 andares só, já está 100% vendido, 6 unidades, né? Mas 100 mil reais o metro. E as pessoas entenderam que o quê? Aqui dali é o último endereço. Né? Quando a gente fala de Avenida Boa Viagem, a gente está falando aí de uma escassez de terreno absurda. Só existe mais 2 ou 3 e acabou, finito. Né? O que a gente vai ver é retrofit ou prédios antigos dando lugar aos novos, que vão ser construções ainda mais caras. Você vai ter demolição, vai construir novo. Então é importante ficar atento nesse... E Rio de Janeiro e São Paulo sempre foram uma inspiração para, né, de trazer assim, não, eu posso entregar de diferente isso, posso trazer algo diferente mais daquilo. E aí você vai para São Paulo, por exemplo, a gente estava falando de desenvolver novos endereços, né? Eu lembro que eu tive a oportunidade de visitar o empreendimento quando estava nascendo do Cidade Jardim, dos residenciais e do shopping center, né? E na época ali, eu acho que o metro quadrado era entre 6 e 9 mil reais o metro quadrado, né? Hoje... E ainda era uma coisa falando que de 12 anos atrás, ele no máximo, é louco, 15 né? anos, eu o pessoal acho. maluco de anos, fazer um negócio assim, não desse. faz, tal, não negócio vai meio, acontecer. meio louco. O lugar é longe, a vizinhança não era 100%. Bacana, Aí você pega hoje esse mesmo produto que era 6 a 9, eu acho que era isso, tá 40, né?
E você vê metro quadrado em E São o Paulo próprio hoje. shopping em si, né? O shopping é um dos mais procurados e desejados, né? Grandes marcas estão lá, principalmente nesse segmento de alto padrão. Então, para ser um produto de alto padrão, ele estava desbravando total. E aí você já vê outros projetos saindo ali nas proximidades, projetos grandiosos, inclusive, e que, de certa forma, nos dão muita inspiração, né? Então, eu acho que a gente tem bons terrenos ainda para ser explorados, Zona Oeste, Zona Norte, sabe? E nas fazer nossas uma coisa que cidades desperte vizinhas, o né? desejo dessa turma, né? Total. Né? De desperte. E o que essa turma quer? Além do design da tal, o que é que as pessoas... O que é que você acha que... Será que... Vamos lá. Vamos ser bem assim, racional. Imagine que a gente vai pegar um lugar feito a várzea, né? Que tem lá terreno, né? E a turma quer desenvolver aquela região, né, pessoal? O que seria necessário fazer ali para que o alto padrão quisesse morar ali? Então, tem um produto específico, né? Que fica ali próximo do Caxangá Golf, que é um produto de alto padrão. Foi desbravado ali, foi desbravador, na realidade, bem no início. E que houve o público, as pessoas que se identificam, que tem, vamos dizer assim, as pessoas do agro e da pecuária que estão ali perto, em Carpina, Limoeiro e tal, é um pulo para ele vir ali para a Zona Oeste, né? Então, aquele produto, ele já vinha entregando há 15 anos atrás, mais ou menos, ele já vinha trazendo tamanho, acabamentos, e o fato de você estar ali com a vista 100% preservada, é uma vista belíssima, né? Olhar ali para o Caxangá Golf Clube. Então, a região da várzea, ela cabe sim em produto de alto padrão, agora precisa ser pensada nas experiências que os clientes querem vivenciar, comodidade, contexto, né? Serviço, conforto, né? Design, e aí vai de tudo, porque o público, ele pode consumir Paiva, ele pode consumir Zona Oeste, pode querer só Boa Viagem. Então vai depender muito do que vai ser entregue, né? Do que vai ser entregue e do modo de vida daquela pessoa naquele momento. Então, se você perguntar para uma pessoa que tem uma vida muito agitada, que os filhos têm uma rotina muito agitada, para ele se adequar ao Paiva hoje, ainda é um pouco mais difícil. Ele tem que viver o dia a dia lá do Paiva. Tem que ser né? Um ganho, né, para ele. Né? Exato. Então, assim, eu não preciso estar no meu escritório de 8 horas, eu vou correr um pouquinho aqui para depois pegar sem trânsito, que sem trânsito é uma maravilha. Contrafluxo. Mas para aquela pessoa que está ainda naquele ritmo de vida muito corrido, é mais complicado, né? A não ser que ele comece a vivenciar só o bairro, que aí já oferece diversas, vamos dizer assim, diversos serviços, né? E está cada vez crescendo mais. Que aí você ganha também conforto, segurança, né, qualidade de vida, que é algo que todos almejam. Né? A gente, antes de começar, você estava me falando sobre esses collabs lá que você viu lá no Conecta, né? Isso. Vamos aproveitar, já que a gente está aqui, essa oportunidade, a gente já falar como é que você enxerga isso e qual é a tendência, né, disso acontecer. A gente falou aqui do Pininfarina, né? Isso. Eu me lembro que eu visitei em São Paulo acho que era Givenchy, não, meu Deus, alguma... Não, tem lá, eu acho, no Versace. Com a Cirela. Versace da Cirela. Eu fui. O stand era... É maravilhoso. Monumental. Um elevador dentro do decorado, ambientado por tudo da Versace, né? Bem bacana. E aí você tinha duas esferas, apartamentos maiores e apartamentos compactos, né? Isso. Então, assim, São Paulo, ela hoje... Ela que iniciou esse movimento na Cirela lá atrás... Acho que 8 ou 9 anos atrás, ela trouxe a Pininfarina, né? E aí depois começou a ter essas collabs das construtoras incorporadoras com esses institutos de design e vai mais além, né? Porque não é só a parte de design, tem a parte de hotelaria, tem a parte de gastronomia. Então, por exemplo, Fasano, né? Que sempre foi um restaurante conhecidíssimo, transformou numa cadeia de hotéis, né? Em edifício e agora residencial, né? Com a qualidade e tradição do Fasano. Então, você tem diversas outras... Aí você vai ter Pininfarina assinando projetos aqui em cidades co-vizinhas nossas, como João Pessoa. E Recife precisa, ao meu ver, né? Espero muito em breve estar vendo, produtos de design superior, que é o que a gente está enxergando nessas cidades, seja em Fortaleza, seja em João Pessoa. E a própria São Paulo, né? Ousar nesse sentido de fazer esses collabs, ousar nos acabamentos,
com a segurança de que tem cliente, né? Não E você está dizendo que tem cliente Tem cliente, sim. que quer Não isso, tenho né? dúvida. Que pagaria. A gente tanto tem cliente que todo produto que está sendo ofertado, por mais que a gente veja a valorização, ele está sendo absorvido. O mercado vive um momento positivo. Verdade. Então, e a gente está deixando de lado um pouco a experiência do cliente nesse sentido. Ele, quando vai para São Paulo, como você falou, é um stand monumental, ele é abraçado, ele vai ter lá um Starbucks, como tem um stand lá que tem um Starbucks dentro para tomar o cafezinho dele. E a venda se tornou tão, vamos dizer assim, digital, mais rápida o modelo de negócio nosso, que não tem tempo. A realidade não é nem que talvez as consultoras não queiram Mas oferecer. você acha que o cliente vai para esses estandes, por exemplo, ou iria aqui em Recife? Eu acho que ele iria sim, Iria não tem dúvida. tomar... Porque eu vejo até que às vezes tem uns eventos que eu vejo que a Porsche faz, né? Que eu fico pensando, será que o pessoal vai lá? Porque a própria loja, né? Essas lojas mais luxuosas de carro, tem um café, tem um lounge, a questão da... Por que ele vai para a loja da Porsche? Porque ele vai ver os demais modelos. Por mais que ele já seja usuário, cliente, né? Ele tenha lá o Porsche vai ver dele, qual é o da mas vez, vai ver quais são os novos modelos, vai se encontrar com outros donos de Porsche, né? Você vai ter ali não só Porsche, como diversas outras marcas, né? Mas esses eventos de experiências eu acho que faz muito sentido. E se não fosse cliente, eu acho que eles não seriam tão repetidos, né? Agora, a questão é, eu estou fazendo aquilo dali para vender ou estou fazendo aquilo dali para branding, né? Para fortalecer minha marca. Então, porque é muito melhor você fazer para o brand e a venda vem de forma espontânea do que você fazer algo meio que seja forçado para a venda. Aí já não se torna tão legal a visita do cliente, a experiência dele. E aí eu acho que vale a mesma coisa para qualquer tipo de stand de vendas, né? De criar esse roteiro de como é que o cliente vai se sentir, né? O cliente, que dali é a extensão da consultora, da incorporadora, daquilo que ele vai entregar naquele projeto. E aí eu acho que por mais que ele veja no digital, se você bota um decorado lá bacana, bota um acesso diferente, se você cria uma experiência diferente para ele ali, tem que mimar. Esse cliente ele quer ser mimado, né? Você vai numa loja de grife... que a gente fica tão envolvido com essa coisa do digital, né? Do book digital, o vídeo tal, né? Que a gente esquece que essa turma gosta. Eu tenho um cliente que guarda o book do produto dele impresso. Que o digital, aqui dali ele botou na mesa dele ali, no produto que ele comprou de 5, 6 ou 8 milhões, não vai depender do material que foi produzido também, claro, que é como se fosse um livro. Fica bacana de você deixar ali aquilo que você conquistou, né? Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que no dia a dia o mercado está tão ativo que a gente acaba esquecendo um pouco de melhorar isso, sabe? E principalmente, pegando o gancho aqui, por que bancos fazem algumas ações com clientes de trazer conteúdo, né, de gerar uma experiência para ele? O banco tal faz muito de patrocinar, né? Ele pega, vai ter um cinema, vai ter um show. E, poxa, a gente tem um mercado tão bacana, clientes que às vezes fazem um negócio com a gente de 1, 2, 5, 10 milhões e o que é que a gente gerou de experiência para ele? É melhor eu gerar um desconto para ele. Ele vai lembrar lá na frente do desconto que ele teve quando comprou a unidade ou de um show que ele conseguiu ir através de tal... Através da compra que ele fez do apartamento. Às vezes nem da compra. O cara já ser cliente ele foi lembrado. Né? Eu vi, por exemplo, uma ação da Cirela que foi muito bacana. Que ela levou aí Eu vejo cada jantares maravilhosos que eles fazem. Pois é. E aí o que eu digo, aquele jantar que foi assinado tal chefe, que foi degustado tal vinho, vai marcar muito mais do que um desconto que você deu ou do preço que você conseguiu fazer para ele, ao meu ver, entendeu? Eu acho que são pontos aí que o nosso mercado ainda precisa talvez visitar mais outras praças que vem entregando isso e que aqui, por ter um mercado tão rápido, dinâmico, acaba a gente esquecendo um pouquinho disso, sabe? E até outros mercados mesmo, né? Então, acho que tem muita coisa bacana. Sempre a gente fica se esbarrando, né? E tem cliente para isso, termina que você está dizendo que tem, né? Então... Não, mas sabe o que é que tem? A gente viu recentemente um produto ser vendido a acima de 30 mil reais o metro aqui. Se você me perguntasse há 10 anos atrás, a gente vendia, eu acho que nessa mesma localização que a gente está falando de Avenida Boa Viagem, há 10 anos atrás, o preço médio, todo mundo falava, era 10 mil. Era 8, 10 mil metros. Não passou disso, não dá. Não saía, né? Não sai. Eu mesmo, quando chegou a 12 mil reais, acho que foi o empreendimento na época, 15, aquele onde era aquele bar ali de esquina, na Avenida Boa Viagem. Não tinha aquele bar, o Fiteiro? Fiteiro não. Perto ali do
perto do seu Tito ali. Perto do seu Tito, olhando para a cidade mais do lado sul, no que é de esquina, mais para trás, né? Sim. Eu me esqueci o nome do empreendimento. Não era o Avenida, não, será? Não. Não. Enfim. Mais recente. É um que é redondo, assim, mais redondo, virado para a avenida. Deu branco agora, eu sempre passo lá. E eu me lembro... eu acho que era o Boris. Boris, pronto. Que é mais recuado ele. Isso, que é mais recuado. Na outra esquina. Ali realmente foi acho que foi o boteco, né? Foi o boteco ali, naquele terreno. O boteco, né? E eu me lembro que eu acho que era 12, 15, eu não me lembro exatamente, mas era tipo assim, foi um marco. Foi. Né? E tava tudo aqui Esticou se vendendo bem. A X, sei lá, e ele veio com preço, né, que puxou assim. E foi rapidamente vendido também. E foi super bem aceito. É porque é justamente esse mercado da avenida que a gente vem falando, né? Ele tem uma escassez muito forte. Então, se a gente pensar assim, nos últimos 10 anos, o que é que teve de entrega nos outros 10 anos? Eu acho que teve 5 ou 6 prédios na avenida. Vocês trabalham também muito na Zona Norte, alto padrão? A gente trabalha também. Onde é alto padrão, Zona Norte? Porque fica dizendo que é Apipucos, a Jaqueira, onde é? Casa Forte? É muito relativo. Você hoje vai ter produtos de alto padrão em todos os bairros. Eu acho que você vai ter na Madalena, vai ter na Torre, como já tinha, tá? Produtos de 200, 240 metros, né? Com uma série de diferenciais que naquela época era o que o público queria, né? Mas os bairros mais procurados, se for isso que você esteja querendo saber, eu diria que seria Jaqueira, né? E parte do Rosarinho pela proximidade com a Jaqueira e Casa Forte, né? As proximidades ali com a praça de Casa Forte. São os mais procurados. A gente vai ter produto hoje de alto padrão em Casa Amarela. Quem diria, né? Pois é. Quem diria? Então, você vai ter em Casa Amarela, vai ter em Apipucos. Padrão que o bairro fosse Casa Amarela. Vai ter em Apipucos, né? Então, assim, mas qual é a rua de Casa Amarela? Né? Não, na via principal. Porque se eu pego aquelas ruas ali, né, que vai dar acesso para um morro tal e etc., já a localização começa a ser deficitária, ao meu ver, para um produto, né? Então, você vai ter em todos os bairros, você vai ter Espinheiro, Graças, produtos que vão estar ali, varanda gourmet, pele de vidro na fachada, algum deles, né? Experiência de área de lazer, legal. Então, um tamanho também que se adequa para esse tipo de família. Então, a gente tem produtos, seja compacto ou produtos maiores. A gente acaba tendo... É porque, como a gente teve um resultado muito positivo em cima de Avenida Boa Viagem, muitas pessoas... Você só vende a avenida. Não é só isso. Né? Por isso que eu estou dizendo, vamos provocar também Recife alto padrão, não se resumir à Avenida Boa Viagem. Não. Realmente talvez esteja sendo até repetitivo. Falando muito até eu também, né? Também me o que é que acontece? Fazer a mente pensar mesmo. A gente atua, né, em não só Boa Viagem como um todo, porque tem diversos produtos de alto padrão que não estão na avenida, que está ali próximo aos colégios, que está ali na pós-Beira-Mar, que é ali Capitão Rebelinho, Amazonas ou Navegantes, ou Rua Setúbal. A gente atua na região do Paiva também, a gente atua na Zona Norte e atuamos no litoral. Então esse é o nosso foco de atuação, sempre entendendo que esse produto ele agrega no que a gente já tem em casa, ou seja, é um produto diferenciado, é um produto que a gente entende que o nosso cliente vai entender como alto padrão, a gente vai lá e trabalha. Ele se incomoda, esse cliente, por exemplo, se morar no bairro de Casa Amarela? Não, porque... Então, o que é que tem que entender? Né? O produto de Casa Amarela é aquela questão. Porque o cara que está lá em Casa Amarela pode ser que ele nem sempre queira morar ali, mas é onde ele pode pagar o alto padrão nesse momento. Entendi. Que aí vai ter um custo de aquisição mais em conta de que na Jaqueira. Morar melhor, né? Vai ter um produto de tamanho semelhante, com características semelhantes, mas em outro local. Que é aquilo que a gente estava dizendo. Por mais que ele pode ser um morador fiel ali do bairro e gostar, mas a grande maioria vai dizer, não, eu moro aqui, mas eu quero ir para eu comecei em 140 metros, eu quero ir para 200 e pouco. 200 e pouco eu já não vou ter em Casa Amarela, vou ter em Casa Forte, já vou ter que pagar um pouco mais. Pelo metro quadrado, inclusive, né? Se for o parâmetro, o balizador. A gente já pode dividir o alto padrão em dois, tipo alto e altíssimo? Então, tem algumas pessoas do mercado imobiliário, algumas figuras importantes, que botam lá alto luxo como X a partir de X. Então, lá em São Paulo tem algo que ele chama assim, que é luxo de 3 a 5 milhões e alto luxo acima de 5. Né? Aqui eu acho assim, eu enxergo o produto de luxo... como eu já falei, não em cima de valor, e sim produto que está sendo entregue. Então, um produto compacto vai custar 400 mil e ele é um produto de luxo.
Então, De repente, um estúdio um pequeno, estúdio, né? porque, veja, se Comprar, eu sei sou lá, um sozinho, estúdio, se é isso. pro meu filho, ou para um familiar meu, para um parente meu, então vai ter de alto padrão. Então, eu sempre costumo falar que o pessoal falava, não, produto de alto padrão é até X e luxo é até Y. Para mim é tudo igual, assim. Eu não faço distinção, o que é luxo é alto padrão. Eu acho que são corrimãos das palavras. Então, mas existe sim tickets mais elevados. Então, a gente já fez venda aí de produto acima de 10 milhões, né? Assim como a gente já fez venda de produto de 400, 500 mil, que são os produtos mais compactos que convergem aí para o que a gente acredita. Aconteceu com a gente uma coisa curiosíssima essa semana. Um cliente nosso, ele entrou em contato. Veja como são os clientes alto padrão, né? Um cliente nosso entrou em contato com a nossa área de relacionamento com um material publicitário de algum outro empreendimento, de algum outro um concorrente, com a foto da planta do apartamento. Tá. E ele mandou um áudio, sabe? Assim, ele mandou, acho que umas 3 vezes uma reclamação e depois registrou no Fale Conosco, extremamente insatisfeito, se sentindo muito incomodado, porque tinha comprado um empreendimento de alto padrão e que ele estava vendo a planta de um outro apartamento igual à planta do apartamento dele. E ele disse assim, mas não é exclusivo, não. Eu comprei isso aqui, um imóvel de alto... patenteado, né? Como assim eu comprei um imóvel de alto padrão? Estou pagando por um imóvel de alto padrão e estou vendo que tem outra empresa vendendo um apartamento com a planta igual ao meu. Vocês não acham isso um absurdo, não? E eu gostaria de registrar. E insistiu. E aí a pessoa, né, do relacionamento fez assim, senhor, muito obrigado, a gente vai conversar, de repente, com a nossa equipe de projetos e tal. Não, mas você não está entendendo, eu estou extremamente insatisfeito porque eu comprei um empreendimento de alto padrão e estou vendo que estão, tipo, copiando a planta do meu produto. Então, como é esse cliente, né? Ele tem essa coisa da mais exigência, esse cliente de alto padrão. O que é que você escuta mais, assim, de vaga, por exemplo, meu carro vai abrir a porta, né? Sei lá, deve ter algumas coisas, assim, bem específicas. Tem. No nosso dia a dia a gente. Essa para mim foi o auge. Esse eu nunca tinha visto, não. É a primeira vez também, assim. Eu já vi alguns clientes, né, comentando que tal projeto é muito semelhante, mas você não tem como fazer esse tipo de regulação, ao meu ver. Até porque todo projeto ele foi fruto de uma inspiração de um projeto em Dubai ou de um projeto nos Estados Unidos ou na Europa, onde quer que seja, né? Eu acho que as mentes vão lapidando aquilo que ela vai vendo e vai transformando dentro da realidade e cultura de cada região que o arquiteto ou a construtora esteja incorporando. Mas essa questão de vaga de garagem é algo que é bem complicado, né? A gente tem uma legislação que permite aí vagas que são para carros mais largos, que a maioria hoje gosta do SUV e tudo mais, atrapalha bastante no conforto. Então, imagina você ir para casa e saber, pô, vou me imprensar agora, vou amassar meu carro, porque eu vou sei ter que sair vaga... pela porta do lado. Então, já tem algumas construtoras entregando vagas mais largas. Então, quando você coloca 20 centímetros a mais de cada, se a vaga do lado também tem, aí eu ganho mais 40 centímetros. Então, na teoria, eu tenho vagas que vão me dar mais conforto, que não vai amassar meu carro. Então, são preocupações que no alto padrão faz todo sentido de ter, né? É exemplo da sala de motorista, da vaga mais larga, da área de lazer equipada, que ainda... Eu acho que quem não está entregando equipada com o seu padrão, né, necessário, eu acho que está dando uma bola fora, porque o mercado hoje está praticando e exigindo isso de certa forma, sabe? É muito relativo, mas a gente tem algumas situações bem inusitadas também, né? Mas... Essa me pegou. Eu acho que eu não entendi. Não, desculpa, até para eu responder... Não sei. Toda vez que a gente faz pesquisa, que a gente contrata esses institutos, né, de pesquisa, eles têm no final, né, eles pegam assim um grande final. E aí ele faz assim, você pagaria mais por isso? Você pagaria mais para ter isso? Você pagaria mais? E aí existem 2 coisas, né? Uma,
para você dizer assim, o que é que você acha que o cliente pagaria a mais para, além dessas coisas, mas, por exemplo, chegar ao ponto de dizer, você pagaria mais para ter uma piscina aquecida? Né? É uma coisa bem nível, assim, bem específico, né? Você pagaria mais, por exemplo, por uma porta blindada, né? Você pagaria mais por uma esquadria de silêncio máximo plus mega, né? Como a gente já viu aqui sendo trazida. Primeiro, você dizer o que é que você acha que o cliente paga mais. E segundo mesmo que ele diga que paga, na hora de pagar, ele paga? Eu acredito que sim. Eu acho que o conceito de precificação ele vai ser muito embasado nos atrativos que aquele projeto oferece. Então, se você o valor que o valor agregado, né? Infelizmente, a gente criou uma cultura muito de metro quadrado. E, não, porque o metro é X, eu tô com um propósito sabe? de desmistificar isso. Pois eu tenho um costume de falar sempre para meus clientes que a gente não vai para concessionária para comprar carro por quilo. Isso eu também digo, Então, eu acho que são... O relógio não é... Até porque se fosse por quilo, né, a gente tem aí... vou dar um exemplo aqui. Um Corolla que tenha a mesma, vamos dizer assim, dimensão de uma BMW e ele custa 50% do valor de uma BMW, de uma Mercedes e qualquer outra. Mas por que isso, né? Durabilidade, o status, a marca, conforto, né? Tecnologia envolvida em cada um dos carros. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E aí, nem sempre o metro quadrado vai estar acompanhando isso. O metro quadrado de tijolo vai ser sempre o mesmo, eu acho. Agora, os diferenciais é isso que vai agregar valor ao teu projeto e o valor percebido do cliente. Então, você me perguntar como item de série, né, todos esses que você falou aí, eu acho que o cliente pagaria mais sim, e vou elencar um outro ponto que são poucos prédios que oferecem, né? Mas o gerador, por exemplo, para o apartamento todo. Verdade. Né? É algo que a gente vê em poucos prédios serem entregues. E boa viagem, então que só falta energia toda hora. Bastante, né? Nós moramos ali próximo, então a gente sofre um pouco com isso. E acaba que vai gerar mais custo, o condomínio vai colocar. Né? Então acaba gerando ali uma taxa extra. Então se ele já vem e a construtora ela tem condições de comprar via CNPJ e com acesso que ela tem, num preço com certeza mais em conta, até talvez por volume, seria algo bem bacana para esse público, entendeu? É um dos pontos que eu percebo. Mas piscina aquecida, eu acho que é muito válido. A quadra de tênis, quando você coloca, ao invés de quadra poliesportiva, você coloca uma que caiba o tênis também, são poucos prédios. Tô aproveitando para anotar tudo aqui, viu? É a aula de MBA aqui. Legal, um brainstorm aí. Para a gente se inspirar, né? Tô falando com a pessoa que sabe. Eu gosto de estudar. Quadra de tênis. Gosto de acompanhar o mercado. Eu acho que a quadra de tênis é um outro grande diferencial e a gente tá vendo que é um esporte que está crescendo cada vez mais. Se a gente perceber, a gente só tinha aliás, eu acho que a gente tinha dois clubes de tênis e agora tem... squash, não é? Tinha o squash e você tinha o CT lá, né? Lá do lado do PSG, que é o Recife Tênis Clube, né? Sim. Você tinha os dois. Eu fui naquele Royal ali no Poço da Panela, fiquei impressionada com muito bacana. O Royal eu estive lá também, inclusive com restaurante altíssimo nível, dentro, organizadíssimo. Né? Aí você tem um Royal lá, aí abriu um do lado do Recife Tênis, que é o Prime. Eles estão abrindo, inclusive, ali no Torreão, vai ter outras ativações aí voltadas para esse esporte, que é um esporte característico do público de alto padrão, é um deles, né? Então não quer dizer que todo ele faz, mas boa parte gosta, se identifica, treina. E quando tem no prédio, por mais que você não faça, o amigo vai chamar tal, e vai ser um diferencial, sabe? Então, acho que são pontos assim, claro que o terreno tem que caber, né? A nossa dificuldade é essa. Mas se cabe um campo, uma quadra poliesportiva, pode caber. Fazer mágica, né? O que mais, hein, que a gente não falou? Me perdi aqui já nos nossos... Cadê? O que mais que a gente não falou? Deixa eu ver. Acho que foi tudo. A gente deu uma geral bem... Assim, a gente tem essa coisa da comparação, né, do Brasil e no mundo, ou Pernambuco e Sudeste. Eu acho que tem muito a ver também com a ousadia. Eu acho que fica dizendo aqui, o mercado não tem. Quando alguém faz, aparece gente para comprar. É verdade. Né? Que é o que está acontecendo com o João Pessoa. Né? Exatamente. Foi até à frente, né, de Recife, que é uma cidade maior, uma cidade economicamente bem maior do que eles, e tiveram aí a coragem de colocar, né,
Eu acho, empreendimentos assim, de minha alto opinião, padrão. sabe, Mariana, que a gente tem um mercado tão ativo que a gente às vezes se acomoda um pouco e vai Uhum, seguindo o mesmo fluxo. uhum. Ao invés de olhar exatamente para o mundo, né, ou talvez até para o Sudeste, Sul, Sudeste, né, que tem grandes referências aí, grandes consultoras desenvolvendo projetos incríveis lá, né? E a gente poderia incrementar mais, oferecer um pouco mais para o nosso cliente, até para que a gente possa. Nordeste, a gente está ficando atrás de projetos de Fortaleza. Eu estive lá recentemente, né? João Pessoa, agora. Bahia, Salvador, também muito projeto bacana. E a gente está mais no Ctrl-C, Ctrl-V. Tem alguns projetos que se sobressaem, é verdade, mas a maioria a gente vai ficar criando aquele padrão. E é uma pena para o nosso mercado, de uma forma geral, porque a gente tá vendo tanta coisa legal sendo desenvolvida. E aí, voltando a falar de collabs, né? São Paulo já está aí não só com Versace, mas W, agora Faena na parte de hotelaria, Fazano. Como é que a gente não tem nenhuma marca dessa aqui? Marca, né? E João Pessoa já vai ter Porsche também, tá? Vai ter edifício Porsche lá em João Pessoa. Né? Então, assim, aí você vai para... Pensando em mercado, São Paulo, o altíssimo padrão, ele está muito envolvido em gerar esse tipo de experiência para o cliente, como é que ele vai perceber valor. Então, ele começou lá atrás com Pininfarina, depois já vem o Studio, aí agora tem um grande designer, né, que é o Dror, está fazendo um projeto da Cirela. Então, Isso eu não conheço, não. Eu vou te mandar um vídeo bem bacana desse projeto. Mande para mim, quero ver. Chama DRO? Dror. Dror Beschentrit, eu acho que é isso o nome dele. Eu conheci através desse projeto da Cirela e achei o projeto, assim, as ideias do cara bem bacana. Então, por mais que a gente tenha, né, diversas referências de anos atrás, vão surgindo novos nomes, né? Seja no design, na arquitetura, no paisagismo. E aí eu acho que a gente tem chance de trazer para cá. E Recife é tão forte em outros segmentos, né? De, assim, por exemplo, carros. Sim. A gente tem as lojas de carros estão fortíssimas, a loja de carro de altíssimo padrão aqui. Eu me lembro quando o Rio Mar abriu, que trouxe, né, as marcas Dolce, Prada, Gucci, Burberry, né? Valentino. E acho que no Brasil tinha, sei lá, a Dolce tinha quase nenhum shopping tinha, né? Em São Paulo, Rio e tal. E no Nordeste, até hoje. Outras praças vêm para cá, outras cidades vêm para cá para consumir nessa loja. Né? E João Carlos, ele não vai fazer aquilo ali por um acaso. Ele faz, claro, né, N estudos para trazer uma Porsche e vir para cá. Ela não vem por um acaso, né? É uma loja... Total, consumo. Consumo, ela sabe que tem consumo. Né? A quantidade de carros que a gente tem visto... não só Porsche, mas outros carros de luxo também. Né? Tem carros que eu, meu Deus, eu nunca vi, né? Até próprias caminhonetes, assim, que a gente sabe que são caríssimas, né? Mercedes, enfim. Por que não também imóveis, né? Total. Relógio, roupa, né? O mercado aqui é super consumidor. Artes, né? Também. A própria galeria de arte, aquela Marco Zero ali, que também veio para cá para trazer quadros de artistas renomados. Por que não imóveis? Eu acho um desafio até para a gente. Eu estou falando, mas estou me colocando. Mas é verdade. Eu acho que dar uma olhada no mercado lá fora e como é que fazer acontecer. Qual o projeto que encaixa? Eu acho que não é todo o terreno ou todo projeto se encaixa, mas estudos mostram, né, que quando você traz uma brand dessa para fazer uma collab, você vai ter aí um acréscimo de valor agregado aí de 25% a 30%. Tá? Isso foi, inclusive, apresentado no próprio Conecta. Né? E onde a gente viu ali diversas marcas sendo apresentadas ali ao redor do mundo, desde Miami, Dubai. Então, você tem prédio em Dubai que parceria com a Bugatti, Roberto Cavalli, né? Dolce & Gabbana, Armani tem hotel e tem a Armani Casa. Então, Mercedes fazendo prédio eu desconhecia. Então, por isso que eu achei bem bacana que gera um insight. Então, tipo, Miami está com diversos exemplos aí de prédios incríveis, sabe? Que fogem da curva e com assinaturas e que, de certa forma, acabam inspirando o resto do mundo, né? A gente tem que trazer. Recife tem que sair desse... Estou até me provocando também, né? A gente... Sim,
Tá. É um exercício para a gente fazer dentro de casa também e pensar nesse mercado. E como é que você vê, por exemplo, esse cliente, já para a gente ir encerrando, com investimento? Né? Como é que eles... Ok, a gente está falando de moradia, ok, tá? Já comprei meu apartamento. Inclusive, essa semana eu recebi um material, acho que de Itajaí, Era um apartamento de 15 milhões de reais, lindíssimo, topadíssimo, né? E aí eu me cadastrei, eu disse, vou me cadastrar. Aí a pessoa me devolveu, a imobiliária, né, me devolveu com a seguinte pergunta: você quer comprar para investir ou para morar? Esse é um apartamento de 15 milhões. Né? Veja o mercado como é diferente. Né? Se ela me perguntou, é porque pessoas compram para investir. Verdade. Apartamentos de 15 milhões. Que, na realidade, a região lá de Santa Catarina, né, Itajaí, Itapema, Praia Brava, Balneário, região como um todo, né, tá passando por uma transformação em termos de valor. Né? Então, algo que custava há poucos anos atrás 15 mil reais, hoje 50, 60, 70 mil metros. Né? E aí ele tem um público consumidor, né, das pessoas que querem vivenciar aquilo ali. Então você vai ter o público consumidor desde Argentina, Uruguai, comprando lá, como também o pessoal do agro do Centro-Oeste, que é a praia dele. Né? Ele não tem a praia lá nas fazendas onde ele desenvolve o trabalho dele. Então tem acontecido, né, uma expressiva valorização. Eu estive visitando ano passado lá, Balneário, me encantei com os projetos. Né? São os projetos incríveis, que são referências também, que pegam essas referências e ele vem e traz, vou fazer a torre mais alta do Brasil e vou fazer do mundo e por aí vai. Né? E o que eu enxergo é justamente isso. O cliente, ele percebendo o valor, ele vai lá e compra e aguarda a valorização. Por quê? Porque assim como o Recife, lá também tem escassez de terreno. Também. Né? Então, o prédio não precisa ser na beira-mar, pelo contrário, os prédios mais altos não são na beira-mar, são na pós-beira-mar. Né? Então, ele compra e é como eu falei, concreto, né? Com o tempo, ele vai valorizar. Então, tem 2 pontos a serem avaliados. O compacto vai gerar renda, uma receita legal. Tu tá falando com investimento, com investimento. Né? Para o produto de alto padrão, grande e etc., normalmente para locação, não é um ativo tão interessante de imediato. Ele é um ativo interessante para a valorização patrimonial. Por quê? Você bota ali 10, 15 milhões, vamos pensar que você bota 10 milhões. Eu acredito que o máximo que você vai pegar hoje, em termos de aluguel, tá aqui, eu pelo menos não vi nada acima de 40 mil. Posso estar equivocado que eu não sou, vamos dizer assim, não faço a parte de locação, não é meu dia a dia. Mas por mais que esteja 40 ou 50 mil, ele vai estar com 0,5% do investimento. Né? E aí ele vai ter aplicações mais interessantes. Então, talvez produtos de alto padrão menores que vai ter uma rentabilidade melhor e que vai estar trazendo essa rentabilidade para ele. Mas eu enxergo muito como valorização patrimonial. Né? E aí o cliente ele compra para investir, para no futuro deixar para um filho. Né? E ele, por enquanto, ele vai estar alugando, depois vai ficar para o filho, porque lá na frente vai estar bem mais caro para ele adquirir. Né? E aí, pensando em renda, aí existem outros ativos que eu acho que são mais interessantes para o cliente que deseja investir, entendeu? Então, Zé, o cliente não investe no alto padrão. Investe justamente para aguardar essa valorização, que é expressiva. Né? A gente pode pensar para ter aquele imóvel sob seu poder, né? Exato. Ali, depois alguém vai querer comprar de mim, até lá ele vai alugar, vender. por mais que não esteja remunerando, né? A valorização dele lá na frente, quando ele converter, fez sentido a aplicação. Né? Agora, pensando unicamente em locação de imediato, a locação ela não vai ser o atrativo nesse momento, e sim na valorização patrimonial. A não ser que seja em compactos, que normalmente aí você vai ter um percentual de 0,8% a 1% de rentabilidade. Então é muito nessa linha. Eu fico louca quando os corretores de clientes ficam. Qual é o percentual de rentabilidade? Eu até falei naquele dia, né? Essa coisa do percentual de rentabilidade do imóvel, de não ficar só fazendo essa conta do mês. Você pode ter um investidor que vai ter baixíssima rentabilidade mensal, mas que o patrimônio vai se valorizar muito, né? Exatamente por conta da escassez. O que a gente viu muito nesse público foi de procurar alternativas de investimento, né, dentro do segmento, mas indo muito para o litoral, né? Porque as praias vinham rentabilizando e vêm rentabilizando bem,
né? E a expectativa dele está depositada naquele projeto lá, Beira-Mar, que vem com a série de diferenciais, que vai oferecer experiências diferentes para o novo consumidor, e ele acaba investindo e possivelmente vai ter uma rentabilidade melhor de que um produto de 8, 10 milhões que ele venha a comprar em determinado lançamento ou empreendimento, entendeu? Então, mais alguma coisa que você queira dizer? não, Tem alguma coisa? Eu já me perdi aqui, viu? Já me perdi. Não. Um presente para você de agradecimento. Esse negócio passei aqui na mesa, olha. O papo fluiu muito, eu que agradeço. Obrigado, Presente para você, abra aí para você ver, de agradecimento. Eu que agradeço aí Foi mais ótimo. uma vez. Tá vendo? Por né? isso O que papo eu fluiu lembrei bem, do seu nome, tá vendo? né? Tem que Agradeço fazer. demais o convite aí, colocar à E a disposição. gente tá aí juntando as empresas, né? Bacana. Fazendo parceria. Verdade. Adorei. Olha aí com o seu Vou usar, nome. personalizado. Personalizado. Bacana, vou mostrar Marketing aqui não pisca, não. Você vai me ver com ela na academia, viu? Agora eu vou lhe cobrar. Você na academia tá com ela. Você vai ver lá. E me diz aqui pro pessoal como é que te acha. Quem quiser trabalhar contigo ou pegar informações, é o mesmo canal da Paulo Miranda? Não. Diferente? Nós temos canais diferentes e endereços diferentes, né? Assim Certo. como eu falei no início, os bancos, eles abriam agências, né? A gente entendeu que para oferecer a experiência que a gente queria oferecer para os nossos clientes, a gente também precisava estar em um outro endereço, onde o cliente vai ter uma privacidade maior e vai ter um atendimento mais exclusivo, voltado para aquele cliente. Então, a gente fica no Alexandre Castro Silva, né, ali na Domingos Ferreira, bem próximo da Matriz, mas estamos lá no Empresarial, sala 204. Nossa rede social, @PauloMirandaExclusive, né, e a minha rede social pessoal é @JoséMariaMiranda39. E estou sempre à disposição para trocar ideias sobre o mercado, para atender clientes que têm interesse, para corretores que queiram, de repente, atuar nesse segmento, quiser conversar com a gente. Quiser é um pouco diferente a seleção. Então, tem que ser. Tem que vir. porque o corretor normalmente está acostumado aí na imobiliária já está contratado. Senta ali, vamos trabalhar. Eu prefiro ter 2, 3 conversas, entender se realmente os pensamentos estão alinhados para que não gere frustração nem de um lado nem do outro. Então, a gente tem uma equipe bem compacta. Diz aí 3 características, 3 habilidades, 3 itens que para você é fundamental um corretor trabalhar lá nessa área. Olha, eu acho que assim, o principal deles, e eu aprendi isso com meu pai, é força de vontade, né? A pessoa que queira realmente fazer diferente, fazer acontecer. Né? Não existe limitações nesse nosso segmento, nem porque eu não frequento tal ciclo de relacionamento social, eu não posso vender. Não, mas você tem que começar a se inserir nisso, né? Então, eu até falo para todo mundo que eu comecei vendendo lote de 6 mil, de 10 mil, 13 mil. Né? E hoje a gente vende imóveis aí, nosso ticket média de 1,5 milhão a 2 milhões. Então, de onde a gente vem não quer dizer para onde é que a gente vai, né? Então, a principal seria a força de vontade. A segunda, né, capacidade de se relacionar, de se adequar aí aos públicos que a gente vem trabalhando, né? E talvez a terceira, eu acredito que muita gente vem para o mercado, né? A gente está vendo uma série de outras profissões, de pessoas de outras profissões vindo para o mercado imobiliário, achando que tudo é muito fácil, né? E quando vem... Engraçado, eu tenho visto isso também, o pessoal começando... Né? Tipo, a gente vê realmente o colega ganhando dinheiro. Colegas, né? com todo respeito às demais profissões, mas... E não quer dizer que ele não possa ser corretor, mas que ele seja só corretor, então. E não vou ser isso e você corretor também, né? Então, acho que não só, como eu falei, a dedicação, a capacidade de se relacionar, mas o desejo de se profissionalizar. Né? De viver isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é o que a gente faz. E aí, com certeza, com essas 3 características, você tem mais do que meio caminho andado para um sucesso, independente de estar no alto padrão ou qualquer outro segmento do mercado imobiliário. Se capacitar, né? Estudar, exato, conhecer. Não adianta também eu só ter relacionamento e não ter Sim, conteúdo. Isso. Eu consigo me conectar. É até mais fácil o contrário. Né? Você, Exatamente. com o conteúdo, você consegue se relacionar com as pessoas, mas sem o conteúdo, sem conhecer, sem saber falar com esse cliente. Né? Até... eu estava ontem à noite conversando em casa sobre erros de português, né? Essa coisa de escrever errado. Uma coisa que o mercado de alto padrão não perdoa de jeito nenhum.
É verdade. De jeito nenhum. Você receber um WhatsApp, né, para vender um empreendimento de alto padrão escrito com erros de português. É só erros de português. Palavra, não é pontuação, é vírgula. Não. Tem que ter o cuidado na comunicação com esse tudo, cliente. né? Conjugação verbal, é tudo. Porque isso mostra o Afeta cuidado também. da pessoa Com no certeza. contrato com o cliente. Acho que é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Segue a gente nas redes sociais, tá? Mariana Vanderlei 1, Pernambuco Consultora. Se inscreve no nosso canal e faz aí seu comentário para a gente saber se você gostou, se não gostou também, e quem a gente pode trazer e ajuda a gente aí nesse projeto, tá? Muito obrigada. Show. Obrigado.